Olá você, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Meu nome é Gilson Reinaldo e eu gostaria de agradecer a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos dá a honra da nossa presença em seus lares, sempre trazendo algumas novidades para você, mostrando aquilo que existe de interessante, os projetos, as pesquisas, tudo aquilo que a universidade efetivamente produz para que você saiba a quantas anda o desenvolvimento tecnológico e científico em função de nós termos na nossa região uma universidade do porte da Unisul, hoje uma das maiores do estado em número de alunos. Bom, antes de mostrar a vocês o nosso presente de hoje, eu gostaria de dizer que semana passada fiz uma pergunta a você. Você saberia me dizer por que a Torre de Pisa ela inclinou? E aí a resposta, para quem acertou ou não, a resposta é porque ela foi construída num terreno de areia e argila, consequentemente ela foi inclinando, né, no terreno ideal para esse tipo de construção. Não é? Se você acertou, meus parabéns. Hoje no final do programa tem a pergunta da semana e é em função exatamente do nosso entrevistado, que hoje é o professor Ranieri Alves dos Santos, graduado em Sistemas de Informação, professor da Unisul Virtual, sabe tudo sobre TV digital e nós vamos conversar com ele sobre essas novidades que estão chegando. Professor Ranieri, é um prazer grande tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Olá, professor. O prazer é meu em estar participando do seu programa e é uma honra estar auxiliando aqui nessa difusão do tema TV digital. Beleza, eu sei que tens um conjunto de especializações que eu não vou nem elencá-las agora, né, em função de trabalhos formativos em educação, em aprendizagem virtual, enfim, mas uma coisa que nos chama a atenção, professor Ranieri, é exatamente a evolução, o avanço da TV digital, que tem uma qualidade de som e de imagem muito, muito maior. Há quantas anda esse avanço? Como é que tu vês isso no Brasil? E se nós, do Brasil e da nossa região, estamos capacitados tecnicamente para receber essa inovação tecnológica, professor? Certo, professor. Essa é a dúvida de muitos, né, com relação à televisão digital. Quando eu costumo falar sobre TV digital, quando eu trato nas minhas aulas, na disciplina de TV digital da Unisul Virtual, em algumas capacitações que eu participo também, eu sempre costumo falar justamente da televisão digital brasileira, que é diferente dos padrões mundiais. Mas por que, professor? Né? Posso interromper? Sim, porque sim. Tem curiosidades como claro. você, né? Exatamente. Quando se fala em televisão digital, eu lembro há vários anos atrás a gente assistia as propagandas, daqui a alguns anos a televisão brasileira vai ser digital. Exato. Eu sempre ficava me perguntando, mas como assim? A televisão já não existem modelos digitais de televisão? Exato. Por exemplo, uma TV por assinatura, que tem alta definição quando é anunciado, é uma TV digital já ou não é? Sim. Essa televisão já é digital, por exemplo. Já é digital. Canais HD, por exemplo. Exatamente. Por serem HD, já indica de que aquela televisão é digital. Existe uma diferença que, no caso, são televisões pagas, né? Exato. A gente paga por esse tipo de canal e justamente a gente precisa pagar porque essa é uma tecnologia que exige royalties e é importada. Todas as televisões por assinatura que a gente tem acesso aqui no Brasil utilizam, na verdade, modelos importados. Utilizam o DVB, que é o padrão europeu, certo. Utilizam também o padrão americano. Um dos motivos em que ela precisa ser monetizada é justamente por isso, porque existem gastos para estar usando esse tipo de modelo. Então, a concessionária brasileira paga para os royalties para a inventora, a dona do sistema. Exatamente. O telespectador aí de casa que tem algum tipo de aparelho receptor de emissoras por assinatura, pode estar dando uma olhada ali atrás, vai estar um adesivinho DVB, que é o padrão europeu provavelmente, ou a TSC, que é o padrão americano. Quando a gente fala em televisão digital, em evolução da televisão digital, a gente acaba esquecendo um pouquinho esse passado, ou na verdade esse presente da televisão. Eu lembro, professor, vou te interromper, desculpe, mas é que quando a TV a cor chegou no Brasil, nós tínhamos duas possibilidades de sistemas, que eu não entendo, tá, professor? Eu só sei as siglas, o NTSC, que eu acho que é o padrão americano, e o PAL-M, eu não sei de qual país é o sistema PAL-M. E nós acabamos adotando o PAL-M. É coisa parecida com isso, professor? É por aí, exatamente. O modelo de transmissão americano e o modelo que a gente adotou aqui era um pouco diferente, exigiu essa mudança. Inclusive, tem uma curiosidade interessante quanto ao PAL-M. Ele foi criado por um dos funcionários da empresa que implantou esse programa. Ele é natural de Laguna, é um engenheiro Edson. Ele é professor de uma escola de engenharia em São Paulo
Ele é formado pelo ITA e ele é daqui da nossa cidade vizinha de Laguna. Lagunense, Exatamente. Olha que orgulho para nós isso. Exatamente. Bom saber disso. E quanto a essa parte da televisão digital brasileira, Exato, vamos lá. como é que funciona? O Brasil hoje tem cerca de 98% de lares com televisão. Certo. O que é bastante. Os estudos do Comitê Gestor da Internet indicam que não existe televisão só onde não existe eletricidade. Olha que interessante. De certa forma, é um meio de entretenimento e de informação do brasileiro, e o Brasil, de certa forma, adotou a televisão como seu meio de comunicação principal, né? A grande diferença disso é que, enquanto a gente tem 98% de televisão, a gente tem cerca de um pouco mais de 24% de acesso à internet. Se a gente comparar, é muito pouco. Puxa vida, é muito pouco. Lá. É muito pouco. A gente não consegue imaginar isso aqui na nossa região, mas a gente está falando isso a nível de Brasil, né? Em menos de um quarto da população possui internet em casa. Com base nessa... Um dos principais motivos foi esse, né? Com base nessa estatística, o Brasil pensou em utilizar esse meio, que o brasileiro gosta tanto, que é a televisão, para auxiliar na promoção e na inclusão social e digital. Perfeito. O decreto de 2005, se eu não me engano, do governo federal, que institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital, bem recente, ele segue justamente a ideia de que o objetivo desse sistema é promover a língua pátria e a inclusão digital e social por meio da tecnologia digital utilizando a televisão. Então, daqui a pouco mais, no segundo bloco, professor, eu sempre digo aqui que quando a conversa é gostosa, o tempo é nosso algoz, passa muito rapidamente. Certo. Aí você vai falar sobre esse pacote que é a intenção governamental e vamos ver quais são as vantagens e desvantagens, enfim, dele, e até, inclusive, professor, a possibilidade da Unisul TV estar inclusa nesse meio, pode ser? Pode ser. Estamos conversando com muita honra com o professor, graduado em Sistemas de Informações, especialista na área de comunicação virtual, Ranieri Alves dos Santos. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas a esse convidado interessante e promissor para a sociedade e para a tecnologia no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.